Fala, rapaziada, segundo jogo do dia de hoje, escolhi o Fla-Flu para olhar. Bom, este é o canal Lives do Duda, onde eu pego alguns jogos que estão dando no Brasileirão, ou seja, qualquer campeonato, e venho aqui dar a minha opinião a respeito. Se tá gostando, deixe seu like, também comenta aí, beleza? Segundo jogo do dia de hoje que eu escolhi, hoje é domingo. Acabei de ver Palmeiras e Galo e agora vi o Fla-Flu. E, cara, um jogo muito interessante. Adorei de ver o jogo. Bom, vamos lá. Renato, no qual sou renatista, sou fã, fez uma campanha incrível na Copa do Mundo de Clubes. A segunda derrota do Renato. A primeira foi para o Cruzeiro e a segunda para o Flamengo. Importante também pontuar que são os dois líderes do campeonato, né? O Cruzeiro é o líder. E, claro, até o Gabigol deu uma entrevista no pós-jogo dizendo que é muito cedo ainda e tal, mas olha, abriu uma boa vantagem, né? O Cruzeiro tá bem, né? Tá consistente, né? Nessa volta aí. Hoje goleou de novo o Juventude, né? Acho que foi 4-0, já tinha ganho do Grêmio também. Enfim, bom, vamos lá. Renato entrou com 3 zagueiros e o que mais me chamou a atenção no jogo de hoje, que eu queria pontuar, é a bola aérea do Flamengo, a forma com que, mesmo com um time alto, eu tenho certeza absoluta que a entrevista do Renato ele vai bater nessa tecla, né? Acabou de acabar o jogo acaba o jogo, essa é uma característica desse canal, acaba o jogo eu venho comentar. Eu tenho certeza absoluta que ele colocou os 3 zagueiros também pela bola aérea do Flamengo, né? O Léo Ortiz ganhou quase todas por cima. E digo mais, foi uma cabeçada do Léo Ortiz que o Pedro entra de carrinho no segundo pau, numa falha, numa desatenção do René, e o Pedro rasga, é a típica bola de centroavante que rasga no segundo pau, faz 1-0 e era já 40 minutos do segundo tempo. O Fluminense não conseguiu quase depois ter outras chances. 1-0 Flamengo. Achei que o Renato enfim, pensou certo, né? Quer colocar o time alto, os 3 zagueiros ganharam, aliás, né? Foi com essa formação que ele ganha da Inter de Milão. Hoje ele deixa o Nonato fora, um cara que foi quase toda a Copa do Mundo, foi titular. Ele começa com o Everaldo e eu entendo que o Renato esteja, de repente, pensando em fazer o tal do rodízio, que ele fez muito aqui no Grêmio. E até no metade do jogo ele coloca o Hércules e o Nonato. Ele desfaz os 3 zagueiros, coloca o Soteldo também, coloca o Serna, se eu não me engano, e vai pra frente, ainda quando tava 0-0 para tentar empatar, para tentar ganhar o jogo, e no fim acaba tomando um gol de cabeça, né? Mas ele ainda tava com os 3 zagueiros, aliás, acho bons os zagueiros. Bom, Thiago Silva nem se fala, né? Então, acho que tem algo que é interessante nesse jogo. Esse componente da bola aérea, achei, foi algo que me chamou a atenção, né? O Flamengo quase todos na bola aérea. Aliás, o Flamengo entrou com o Léo, o Léo, esqueci agora o sobrenome do Léo, cara. Léo Pereira, pelo amor de Deus. Começou de lateral esquerdo mesmo, não era linha de 3. Era ele, né, ajudando ali pelo lado esquerdo, o Cebola foi o titular. E o Varela por um lado, Danilo e Léo Ortiz, e o Léo Pereira pelo lado esquerdo, mantendo o time alto, embora o primeiro volante tenha sido o Alan, porque claro, o Gerson saiu, então tinha Jorginho e Alan. O time do Flamengo é muito qualificado. O Flamengo daqui a 2 rodadas, se eu não me engano, tem já, acho que é Libertadores, não, porque é início de agosto, então entendo que seja Libertadores, e é o Inter. Então, certamente os colorados ficaram atentos a esse jogo e viram que o Flamengo tem uma bola aérea fortíssima e tem muitas opções, embora tenha perdido muitos caras, né, nessa janela, porque saiu o Wesley, deve estar indo para Roma, o Gerson já foi até apresentado no Zenit, e o Michael parece que está saindo também, né, teve uma proposta da Arábia e deve estar indo embora também. O Flamengo é postulante a título. A crise com o gol do Pedro, né, que pô, roteiro muito, muito legal, assim, para os flamenguistas e para o Pedro, né, porque
Ele teve uma semana conturbada, até vi agora quando acabou o jogo, ele entrou e deu entrevista, estava vendo ele falando sobre o dirigente esse que acabou falando, ele disse que foi ali que ele se desestruturou psicologicamente, isso afetou os treinos dele e tal, mas não sei, Pedro, te acho um jogadoraço, um craque de bola, assim, fazedor de gol nato, mas assim, não é de hoje que o pessoal fala muito da postura de treinamentos do Pedro, que é um espetacular jogador, seria meu camisa 9 fácil, mas vamos lá, esse asterisco aí que vários caras falam, né? E o Felipe Luiz, eu sou um cara que sou fã incondicional do Felipe Luiz. Quando eu gravei o assado com ele, dei uma sorte danada. Aliás, se você não viu, procure um assado para Felipe Luiz, uma aula de futebol. Ele era técnico, se eu não me engano, do Sub-20, ainda do Sub-17. E, cara, ele subiu um mês depois e aí o assado também explodiu porque a torcida do Flamengo achou. Cara, é uma aula e o Felipe Luiz, se falou, eu acredito. Um cara, assim, ó, de índole nota 1000, é trabalhador e entende muito de futebol. Então, se ele falou, tá falado. Depois o Pedro admite nessa entrevista, né, que não fez uma semana boa, mas se deixou levar por este dirigente que deixou vazar essas coisas. Vamos lá. Flamengo muito, muito firme em todas as competições. Libertadores pega o Inter, né? E tem um lado interessante, muito bom o lado do Flamengo para a Libertadores. Tem a Copa do Brasil, que agora eu não me lembro quem que o Flamengo pegou, deveria saber, mas não sei nesse momento, até porque eu tô fora, né? E segundo colocado no Brasileiro, ou seja, um ano até agora, quem reclama do Felipe Luiz, eu sei que tem muito flamenguista que reclama, é muito bom. Não, assim, na minha opinião, não tem como reclamar, né? Felipe Luiz vive um momento, não fez a melhor Copa do Mundo, foi eliminado pro Bayern de Munique, mas só um pouquinho. É o Bayern de Munique, um baita time, é superior ao Flamengo. Bom, já falei demais, cara. Consigo puxar um assunto atrás do outro. O fato é que, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Saiba que a qualquer momento pode ter um comentário do Duda a respeito de jogos aleatórios para poder trocar ideia com você neste canal. Lives do Duda e a gente se vê num próximo jogo.